José, eu queria passar para você e perguntar se você, quando defende um cliente, deixa para protocolar às 11h58, 11h59, ou se você já faz isso num prazo razoável. Eu estou brincando com isso, que o Bolsonaro pediu até que o mesmo prazo de denúncia que a Procuradoria-Geral da República demorou, esse seria o tempo que ele queria também para a defesa. Então, isso tudo para gerar mídia, gerar essa vitimização, porque isso não comporta, né? Não está previsto nenhuma possibilidade em relação a esse sentido. Os 15 dias estão aí, e eu queria te ouvir sobre o que deve apresentar o ex-presidente e se ele não apresentar, tem alguma consequência maior ou não tem um grande efeito nesse processo? Rapaz, a única coisa que ele pode apresentar, vou dizer, mas antes eu quero dar uma boa noite para vocês, Boa agradecer noite. mais uma vez aos meus amigos de bancada, Afonso, Wanda, Maurício, prazer muito grande estar aqui com vocês. E hoje não deixa de ser um dia histórico, né? Porque é mais uma etapa, mais um passinho para frente nessa fila que está levando muitas dessas criaturas que fizeram parte da Orcrim, comandado pelo Jair Beelzebub, para Papuda, para Bangu 8, outra instituição prisional congênere. E a gente nunca pode esquecer que várias fases já foram ultrapassadas, né? Primeiro teve a instauração do inquérito, foi um degrau. Depois nós tivemos as investigações, a coleta de provas, foram outros degraus ali que foram subindo. Depois nós tivemos a conclusão da Polícia Federal. Depois a entrega do inquérito incriminando essas criaturas, indiciando essas criaturas, para a Procuradoria-Geral da República. Depois nós tivemos o exame da PGR e depois a denúncia feita pela PGR. Então, para muitas pessoas que não acreditavam que o inelegível iria para a cadeia, eu acho que agora a gente está começando a ver um caminho onde os vagões desse trem que está levando essa gente para a prisão está num destino mais certo, né? Bom, mas aí retomando aqui na sua questão. Bom, a única coisa que os advogados do Bolsonaro podem fazer são coisas que não estão nesse mundo. Fazer orações, fazer rezas, podem fazer ali um despacho, uma bruxaria, um voodoo. Eles podem pegar vários voodoozinhos ali com o voodoo careca, ficar espetando para ver se acontece alguma coisa. Porque no campo do direito, no campo formal, não tem o que fazer. Você defender é mais fácil defender um serial killer que matou 20 pessoas, que estão os cadáveres ali, enfim, mais fácil do que defender o Bolsonaro diante da robustez de provas e o comportamento que ele teve ao longo desses anos todos. Nessa fase é muito importante salientar que é uma fase um tanto ou quanto protocolar, onde a defesa ela tem a possibilidade de apresentar aquilo que pode ser classificado como uma defesa prévia. Por quê? Porque, a rigor, a denúncia já foi feita e o magistrado, no caso, ele está abrindo um prazo, que muita gente procura no Código de Processo Penal, mas o Maurício Randes tem toda a razão. Os prazos aí não estão dentro do Código de Processo Penal, eles estão dentro do regimento interno do Supremo Tribunal Federal e do STJ, que são regulados também, enfim, são materializados por uma lei federal. Então as pessoas às vezes ficam confusas ali, com relação a onde é que estão esses prazos aí. E são prazos processuais que não são da faculdade do ministro Alexandre de Moraes, elastecer prazo, não elastecer. O que essa gente está tentando fazer são apenas as bruxarias fora do direito. Ah, porque o Ministério Público teve 82 dias para analisar, eu quero 82 dias também para analisar. Olha só, o ministro não pode prorrogar o prazo, está na lei. Porque se fosse uma faculdade do magistrado ficar elastecendo prazo para todo lado, a gente ia ter processo que não ia acabar nunca, se isso não tivesse uma regra rígida a ser seguida. Então, os prazos que estão ali, eles são improrrogáveis, não tem um dispositivo na lei dizendo prazo pode ser prorrogado, não. E nessa fase, por que é uma fase assim que a gente poderia até entender como uma rigidez maior? É porque ela é pré-ação, do ponto de vista técnico. Ainda não temos uma ação do ponto de vista do direito formal montada, porque a ação ela só nasce quando há citação do réu. Quando há citação do réu, aí você forma, né, a acusação, o triângulo, né, o poder judiciário, a acusação e o réu.
Aí você tem a materialização da ação. E aí que vai surgir a fase do amplo direito de defesa e contraditório. Antes dessa fase, muitas vezes a defesa tem arguído: estamos tendo a defesa cerceada, nós não tivemos acesso às provas. Tudo mentira, porque as peças que o Ministério Público teve acesso são as mesmas que foram colocadas para a sociedade depois que os sigilos todos foram quebrados, que a gente teve Sim, acesso a tudo que foi colocado. Então, não existe algo que esteja sendo escondido da defesa. A defesa vai ter a possibilidade agora de arguir tecnicamente, a partir de então, tudo aquilo que for de direito, aquilo que for permitido dentro do direito para fazer a defesa do indefensável. sim, Mas hoje pode acontecer, inclusive, os advogados do Bolsonaro não apresentarem defesa alguma. Enfim, sim. e o que vai ser considerado? Vai ser considerado um cerceamento de defesa? Não. Até Oh, porque as únicas coisas que podem ser arguídas hoje, Maurício me sim, corrija se eu estiver errado, são questões objetivas que estão na lei, ou seja, a prescrição, que é uma coisa objetiva, né, a questão que não está no mérito, se o cliente morreu, né, se houve uma situação como essa, se houve se o juízo não é um juízo competente, algumas coisas assim que são procedimentos incidentais ali que podem fazer com que é, haja uma reconsideração. Agora, o objetivo dessa fase é simplesmente tornar o querelado, como se fala no direito, né, de ter uma decretação da inocência dele nessa fase, pelo reconhecimento de situações intransponíveis, e aí mata a ação. É a única coisa que pode ser feita. Inclusive, os penalistas, eles se dividem muito se nessa fase eles apresentam todas as cartas que eles têm nas mãos para a defesa do seu cliente. Muitos acham, não, vamos só arguir aqui as questões estruturais, as questões técnicas, e não vamos antecipar para o Ministério Público quais são os trunfos que nós temos de defesa, porque sim. essa fase não é a fase para isso. E se eles colocam alguns trunfos nas mãos, eles podem equipar ao Ministério Público a se aprofundar em determinada prova, determinado depoimento, determinada situação ali que foi investigada ao longo do processo. Então, moral da Perfeito. história, pode não haver uma manifestação da defesa, isso não vai prejudicar mais do Sim. que qualquer coisa, ou simplesmente ele pode apresentar uma defesa com razões objetivas e pode ir pela terceira linha, pode ir pela bruxaria, macumbaria, mágica, o voodoo, o salamaleque, coisas e que tais. São as possibilidades. José, quero agradecer muito a nossa audiência, que está super bem informada e antenada, e eu queria anunciar que o Bolsonaro acabou de protocolar no Supremo Tribunal Federal a defesa. Então, acaba de ser divulgado que o Bolsonaro apresentou sua defesa ao Supremo Tribunal Federal, e ele não esperou até 11h59, tá? Vamos, Zé, já enviei para você, para o Randes e para a Wanda, as 129 páginas dessas alegações aqui do Celso Vilardi, que é o advogado do Bolsonaro, um advogado muito reconhecido, né? E inclusive, ele está tocando esse processo aí de uma forma tentando achar alguma brecha que possa beneficiar o Bolsonaro. Eu tenho alguns pontos específicos para tratar, mas eu queria te ouvir ainda inicialmente sobre essas apresentações, esses pontos que coloca a defesa do Bolsonaro. Nada fora do previsível, né, José? Eles estão fazendo esses pedidos muito mais em questão de forma, né, onde deve ser julgado ou não, porque a materialidade, você colocou aqui, está muito bem fundamentada pela Procuradoria-Geral da República, né? Olha, eu não li, mas dá para a gente cravar algumas coisas aqui, tá? Os advogados de Bolsonaro, eles não vão fazer um texto técnico. O texto de 129 páginas será um texto político. Vai ser um texto que vai ter ali uma série de situações absolutamente periféricas, não objetivas, mas que vai ser aquela peça que o bolsominion vai ler e vai chorar. Ele vai chorar, ele vai ficar emocionado, porque são narrativas, e o Bolsonaro nunca soube de nada, e estavam tramando um golpe no Brasil sem que ele tivesse a menor informação, que todos estavam perto dele, mas eram
traidores, o Mauro Cid é um psicopata que fez tudo pelas costas dele. O Bolsonaro usou a expressão esses dias aí, dizendo que o Mauro Cid tinha excesso de iniciativa. Olha, então, os advogados de Bolsonaro, eles estão fazendo um papel que é muito complicado, porque o Estatuto da OAB diz para você ter você respeitar uma série de princípios éticos, morais. Você tem que ter uma integridade, uma honestidade com aquilo que você está fazendo. E no que eu estou vendo agora, os advogados estão caindo nesse universo de fazerem politicagem também com a defesa do inelegível. Porque você pode defender alguém que tenha praticado crimes e ser simplesmente não se apresentar publicamente. Você tem uma reputação a zelar, você fala, não vou. O cliente pode ficar ajoelhado. Olha, eu queria que o senhor fizesse isso aqui assim. Olha, meu amigo, é o seguinte, isso aqui não vai dar para a gente fazer, não. Isso aqui eu não vou assinar esse tipo de coisa aqui. O senhor procure outro advogado. Acontece muitas vezes isso, colidência de defesas, né? O cliente quer uma coisa e o advogado entende que o caminho não é aquele, o caminho técnico não é aquele, o caminho ético não é aquele. Mas aí os advogados começam a entrar na seara política, começam a aparecer na televisão, que é uma coisa também que o Estatuto da OAB faz restrições, que isso aí ninguém respeita há muito tempo também, né? Vamos dizer a verdade. Então, por quê? Porque o advogado vai para a seara pública e ele contamina a opinião pública. O ministro Alexandre de Moraes, nesse embate público, ele não tem o direito do contraditório. Olha só que coisa maluca. Porque a enxurrada de narrativas da extrema-direita, a corrosão que se faz do direito, das instituições, dos comportamentos, dos prazos, das medidas, enfim, tudo isso é distorcido ad nauseam por diversos fatores que, em regra, usam da má-fé para tratar desse tema, e o ministro Alexandre de Moraes só está falando nos autos. Ele toma a decisão ali, pá, pum, vai atuando por ali. Então, por esse aspecto, é que o Estatuto da OAB visava, né, pelo menos, não colocar os advogados em espaços públicos onde o Ministério Público e o Poder Judiciário não têm o mesmo tipo de acesso, e mesmo que tivessem, o programa de televisão, o ambiente da arena jornalística, não é um ambiente para se fazer uma discussão sobre a responsabilidade penal de uma pessoa, não. Então, eu acredito que essa peça de 129 páginas será recheada de narrativas, de falsidades ou de elucubrações subjetivas, estão em outro mundo, metafísicas, espirituais. Vão ter alegações ali o quê? Que o Bolsonaro não era o Bolsonaro. Olha, que estava ali era um clone, era uma pessoa, portanto, essa ação está errada. Ou que o Bolsonaro estava o corpo, mas o espírito tinha saído dali, ele tinha sido possuído por uma outra entidade, porque o Malafaia não estava lá. Ou que ele sofria de uma grave enfermidade psiquiátrica e não podia compreender aquilo que ele estava fazendo. Ou que ele estava drogado. Ele estava usando vários remédios tarja preta e não compreendeu nada. Ou tudo isso junto. A psiquiatria, a droga, a coisa espiritual, o encosto, e aí soma tudo. Porque a única coisa que esses caras vão poder fazer, os caras não, desculpem, os advogados vão poder fazer na defesa do indefensável. Só que eu já até comentei com vocês alguns meses atrás, né? Alegar a insanidade mental do Bolsonaro não é uma coisa muito esperta. Isso funciona para filme americano, que tem lá em vários estados tem a pena de morte. Então, o que é melhor a pena de morte? É o cara alegar que estava insano. E aí ele, ao invés de ser mandado para a pena de morte, por uma questão humanitária, o cara é mandado para um manicômio judiciário. Aqui no Brasil é furada, porque se o cara vai para o manicômio judicial, ele não sai nunca mais. E aí teríamos a seguinte situação: o Bolsonaro ser mandado para uma instituição manicomial e ser internado junto com Adélio Bispo. Deus do céu. Só, ia ser
Esse Deus é um do céu. negócio, assim, incrível. Ô, José, você sabe que você dizendo isso, e falando aqui de várias possibilidades estapafúrdias, uma delas o Bolsonaro já até usou, né? Quer dizer que tinha tomado remédio, não sei o quê, isso eu não me lembro Sim, exatamente qual foi o contexto, sim. mas ele usou.